Se você nunca jogou, provavelmente já deve ouvir falar dele como o jogo que faz os jogadores chorarem, ou aquele que separa os meninos dos homens. Mas calma aí, vamos começar do início para quem tá perdido nesse rolê. Dark Souls é um jogo de ação e RPG lançado pela From Software em 2011. Ele é dirigido pelo lendário Hidetaka Miyazaki, o cara que por alguma razão acha muito divertido a gente sofrer. Esse jogo é conhecido por sua extrema dificuldade e uma história que você precisa cavar com um pai e uma lanterna para entender. E um mundo sombrio cheio de monstros horrendos e chefes absurdamente fortes. Se você gosta de desafios, esse jogo é o seu parque de diversões. Se não gosta... Pronto. Agora você sabe o que é Dark Souls e vamos mergulhar um pouco nas curiosidades mais bizarras e interessantes desse clássico que transformou o sofrimento em uma obra de arte. Antes de mais nada, Dark Souls não é só sobre derrotar inimigos e chefes gigantes, é sobre aprender com cada morte. A frase "você morreu" é praticamente a tela de boas-vindas. A dificuldade foi tão marcante que o termo Souls-like surgiu para classificar jogos similares. E sabe o que é mais louco? Miyazaki já disse que a ideia era que cada morte fosse uma lição. Quase como um professor te corrigindo na base do grito. É uma delícia, cara. Em Dark Souls, você começa com o Undead, basicamente um zumbi chique. Mas se você ficar morrendo sem parar, seu personagem vai parecer uma uva passa com o tempo. O conceito de Hollow, que é ficar sem alma, ou para quem gosta de Bleach, reflete a desesperança. Ou seja, até o visual te zoa quando você tá jogando mal. É horrível. Sabia que Dark Souls quase teve uma história completamente diferente? Antes de se chamar Dark Souls, o projeto era conhecido como Project Dark e seria uma sequência espiritual de Demon Souls, outro game na pegada medieval e também do mesmo criador. O nome Dark Souls só veio porque o jogo é escuro e cheio de almas. É meio óbvio, né, gente? Então, pelo amor de Deus. Eu não faço a mínima ideia. Você já conheceu o chefe Ornstein e Smaug? Claro que sim, porque eles são o terror de qualquer jogador, mesmo que ele seja iniciante ou veterano. Agora imagine que originalmente Smaug, o gordão com martelo gigante, seria muito mais cruel. Nos primeiros rascunhos ele era um canibal e sua animação de vitória mostraria ele esmagando os inimigos e devorando. Agora, por alguma razão, Miyazaki pensou, não, vamos deixar mais suave. Vamos só deixar o pessoal morrer 1 milhão de vezes pra essa dupla de chefe. É um bagulho que é meio foda. Pra quem jogou os games, você já deve ter encontrado aquelas mensagens escritas por outros jogadores. Coisas como pule aqui ou tesoura à frente, que na verdade é uma pegadinha. Pois é, a comunidade de Dark Souls tem um senso de humor bem questionável. Esse sistema de mensagens é ao mesmo tempo a sua salvação e o motivo da sua próxima morte. Ou seja, cuidado com as mensagens e pra onde você seguir. É sempre uma boa lição pra gente não acreditar em todo mundo, né? Talvez. Praise the Sun é o lema do Cavaleiro Soler, um dos personagens mais icônicos e amados do jogo. Ele é obcecado pelo sol e quer encontrar o seu próprio sol. O que ele quer dizer com isso? Rapaz, ninguém sabe não. A frase virou um meme e o gesto dele é praticamente a saudação oficial dos jogos de Dark Souls. Pergunta difícil. Sabia que quase todas as áreas de Dark Souls não tem música? Isso mesmo, é só você, seus passos e o som dos monstros. Miyazaki queria que a trilha sonora fosse usada para chefes e momentos épicos, para criar muito mais contraste. E olha, funcionou bastante. Quando a música começa, você sabe que está prestes a sofrer e ficar muito tempo daquele chefe até você ganhar. Você tá bem? Dark Souls tem uma comunidade leal que, ao invés de reclamar da dificuldade, criou desafios absurdos, tipo zerar o jogo sem tomar dano ou usar um controle de guitarra do Guitar Hero. Sim, estranhamente isso aconteceu. Tem gente que claramente gosta de se machucar, mas eu vou dar um crédito, isso parece muito divertido. É muito ruim. O universo de Dark Souls é cheio de referências a mitologias e histórias do mundo real, desde deuses nórdicos até elementos do cristianismo. Cada parte do jogo foi
cuidadosamente pensada para criar um mundo rico e cheio de camadas. É como estudar história, só que enquanto tenta não morrer, você esquece até de aprender. Isso que é foda. As ideias aí! Você sabia que o design dos cenários de Dark Souls é todo interconectado? Nada é por acaso. Cada atalho e cada porta que você abre é uma pequena conquista. É como se o jogo dissesse, viu só, você tá indo bem, continue assim. Antes de jogar um dragão na sua cara, ou um Hollow te matar no caminho, ou qualquer outro monstro te empurrar na beirinha pro lugar muito ruim. Não, nada a ver, irmão. As fogueiras em Dark Souls são muito mais que checkpoints. Elas são um símbolo de esperança. Ali, você se sente seguro, como se o mundo fosse um pouco menos cruel por alguns segundos. É o momento de respirar fundo e se preparar para a próxima surra. Fica a dica. Prepare-se para morrer. Esse era o slogan original do jogo e sinceramente nunca houve frase mais apropriada. Dark Souls te desafia, te humilha, mas no final te deixa com um sentimento de realização que poucos jogos conseguem. Tá doida, fofoqueira! Dark Souls influenciou tanto a indústria que virou um marco. Muitos jogos vieram depois tentando replicar a sua fórmula, mas nenhum conseguiu alcançar a mesma magia. Até hoje, ele é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. É uma delícia, cara. E aí? Ficou com vontade de jogar ou de fugir desse sofrimento disfarçado de diversão? Dark Souls é mais do que um jogo, é uma grande experiência. Entre mortes e conquistas, ele ensina resiliência e paciência, ou no mínimo te faz gritar com a TV. Se você curtiu essas curiosidades, já deixa aquele like e comenta qual foi o chefe que mais te fez sofrer. Falou, gente, até o próximo vídeo.